Daí, o autor de Hebreus começa a falar sobre Melquisedeque e Levi, o pai da tribo dos levitas, os sacerdotes. Levi, ele foi bisneto de Abraão, neto de Isaque, e filho de Jacó com Lia. Ele foi terceiro filho de Jacó com Lia. Deus encarregou Levi e seus descendentes do ministério espiritual sacerdotal do Velho Testamento. Como levitas e sacerdotes, eles eram responsáveis pela vida espiritual de Israel. Eles eram os pastores, os conselheiros. Eles eram responsáveis de interceder pelo povo diante de Deus. Eles eram encarregados de cuidar da parte patrimonial do tabernáculo, do templo, dos cultos, da música tocada e cantada, dos sacrifícios, etc. Olha o que diz versículo 5 até 9, até 10. E como minha garganta não está legal, vocês já perceberam, vocês vão me ajudar agora lendo caprichosamente esse texto. Eu descanso a minha garganta. Vamos lá. A lei requer dos sacerdotes Que coisa estranha isso que ele fala. Que Levi, que viveu muitos anos depois de Melquisedeque, ou desse encontro com Abraão, ele estava em Abraão e ele deu o dízimo a Melquisedeque através de Abraão. O ponto é simples, irmãos. E eu vou usar aqui Romanos 5,12. Lá em Romanos 5,12 diz que em Adão todos nós pecamos, porque Adão é nosso pai, é nosso progenitor. Nós estávamos em Adão, ele pecou, esse pecado passa para nós também. Aqui em Abraão, progenitor de Levi, Levi e todos os sacerdotes que dele descenderam, foram abençoados e deram o dízimo para Melquisedeque. Esse é o argumento, é a forma hebraica de se pensar. Logo, o sacerdócio da ordem de Melquisedeque é superior ao levítico. Levi e todos os seus sacerdotes e descendentes foram abençoados por Melquisedeque, como Abraão foi, deram o dízimo a Melquisedeque, como Abraão deu. Com esses argumentos, o autor então sustenta que o sistema sacerdotal levítico de cultos rituais e sacrifícios do Velho Testamento são abolidos em Cristo. Isso é muito difícil para o judeu. Ou ele crê de coração no Senhor Jesus ou não. É difícil para ele abrir mão de tudo isso que está enraizado na história deles. Todos esse sistema levítico de cultos, rituais e sacrifícios do Velho Testamento foram abolidos com a vinda de Cristo, porque esses sacrifícios, esse sistema levítico de ministério sacerdotal era provisório e era representativo, apontava para Jesus. Depois nós vamos para o terceiro ponto da mensagem. O autor fala sobre a imperfeição. Agora ele joga aberto. Ele fala sobre a imperfeição, insuficiência do sacerdócio araônico. É importante a gente aprender isso também. Versículo 12 até 14. Fala assim: se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, daí ele abre parênteses e fala: pois em sua vigência o povo recebeu a lei. Por que haveria Deus ainda necessidade de levantar outro sacerdote, Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, e não a Arão? Essa é uma pergunta retórica e didática.
O sacerdócio levítico não inaugurou a era da perfeição. Que era da perfeição é essa? É o tempo em que os homens, por meio de um serviço sacerdotal, haveriam de desfrutar de livre acesso à presença de Deus, sendo regenerados por Deus, sendo justificados, adotados, santificados e reconciliados com Deus, tendo livre acesso à sua presença. Mas o sacerdócio levítico, araônico, não conseguiu fazer isso, por isso é imperfeito. Por isso Deus levantou Jesus, o Messias, profetizado no Salmo 110, versículo 4. Daí, o autor sagrado fala uma outra coisa, versículo 12, não está aí, mas eu vou ler para vocês. O versículo 12 fala assim: pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Qual o significado disso? O sacerdócio levítico foi estabelecido como parte integrante da lei mosaica, com todos os rituais e sacrifícios que não removiam pecado, mas apontavam para Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus. Com o sacrifício perfeito e suficiente de Cristo, não há mais necessidade dos preceitos cerimoniais da lei do Antigo Testamento. Em resumo, tanto a lei cerimonial como o sacerdócio levítico eram provisórios, eram temporários, foram ordenados por Deus como sombras, tipos e figuras para preparar o povo para a chegada e ministério do Messias, de Jesus Cristo. Por isso, gente, está errado pastores hoje nas igrejas ficarem tentando integrar coisas do Velho Testamento no culto do Novo Testamento. Talvez você já foi numa igreja assim, onde numa cantata ou numa celebração de Páscoa, o pessoal começa a querer reviver coisas do Velho Testamento no culto a Deus hoje. E você deixa de ser cristão nessa hora. Você nega a Cristo quando você volta para o Velho Testamento dessa forma. Hoje está errado o pastor ficar vestindo véu judaico e ficar de costas para o público e para a igreja tocando chofar. Teve um tempo aí que era uma moda em algumas igrejas evangélicas, ficar tocando, pastor tocando chofar, a igreja se arrepiava toda. Incluir essas coisas no culto está errado, meus irmãos. Incluir no culto uma réplica da Arca da Aliança ou da Menorá, está errado. Reconstruir o templo de Salomão, está errado. Especialmente dando a ênfase que está sendo dada nos cultos ali. Eu vejo pela televisão partes desses cultos. Os pastores começam a se vestir como sacerdotes do passado e a celebrar festas do Velho Testamento. Está errado isso. Eu digo para você o seguinte, se você puder ir a Israel, quer ir lá, está curioso, quer ir lá, vá lá, mas vá a turismo. Ou vá lá para aprender mais sobre a história e a identidade de Cristo. Mas não vai lá como muitos evangélicos vão, para ficar meio que remontando-se às tradições, sacrifícios e preceitos do Velho Testamento. E tem certas caravanas que dão essa ênfase, achando, e a pessoa, o turista que vai, ele vai achando, eu estou indo para a raiz das nossas raízes. Ok, vamos continuar, versículo 13. Ora, ele falando de Jesus, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é evidente que o nosso Senhor Jesus descende da tribo de Judá, tribo da qual Moisés nada fala sobre sacerdócio. Jesus, então, ele é o nosso novo sumo sacerdote, e ele não era levita, ou seja, isso é mais um sinal de que a lei cerimonial, o sacerdócio levítico já foi. Jesus, o nosso sumo sacerdote, nem levita é. E daí, nós vamos entrando em uma parte do texto, vou resumir bastante agora, por causa do nosso tempo, mas é uma parte muito especial que foca em Cristo, na superioridade do nosso novo sacerdote, do novo sacerdócio em Cristo. E isso vai nos preparar para a ceia do Senhor. Versículos 15 a 19. Igreja, leia comigo, por favor, vamos lá. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque,
Alguém que se tornou sacerdote. Desse texto eu quero destacar uma coisa. Jesus, o nosso novo rei e sumo sacerdote, ele tem uma vida indestrutível. Ele disse para os judeus dos seus dias, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus, o Velho Testamento e o Novo Testamento declaram, ele é imortal, nele há vida eterna. Por isso ele morreu, ressuscitou, promete e dá vida a todos os que nele creem. Amém?